Vamos girar o assunto, gente, voltando a falar das eleições municipais. Você, Paulinha, que sempre tem um olhar atento aí sobre o assunto, o resultado dessas eleições vai fazer aumentar a diversidade na política, Paula? Acho que a gente tá caminhando para isso, pelo menos os números mostram. Aqui houve um registro recorde de candidaturas femininas em 2020 na disputa pelas prefeituras e câmaras municipais do Brasil. O total de mulheres eleitas, reeleitas ou que ainda concorrerão no segundo turno também cresceu. Então, até o momento, dados oficiais mostram que para 12,2% das prefeituras tivemos mulheres eleitas. Na eleição de 2016, o número era de 11,57%. Em relação ao recorte de raça, o resultado nas urnas mostra que 32% dos prefeitos eleitos no primeiro turno em todo o país se declararam negros, pretos ou pardos, e os brancos somam 67%. Nas capitais, a gente teve a Cíntia Ribeiro reeleita prefeita de Palmas, outras 5 mulheres disputando a prefeitura em segundo turno. Então tem a Marília Reis em Recife, Daniele Garcia em Aracaju, Manuela Dávila em Porto Alegre, Cristiane Lopes em Porto Velho e Socorro Neri em Rio Branco. Teve a Patrícia Ferraz, Podemos, candidata a prefeita na capital do Amapá, que, como vocês sabem, teve a eleição adiada, para os dias 13 e 27 de dezembro. Curitiba elegeu a primeira vereadora negra da história da cidade, que é a Carol D'Artora. Ela foi a terceira candidata mais votada da capital do Paraná. Na cidade de São Paulo, a mulher mais votada para a Câmara de Vereadores é transexual, a Érica Hilton. E nessa nova legislatura, 4 mulheres se declararam como pretas. A Érica Hilton, a Luana Alves, a Elaine do Quilombo Periférico e a Sonaira Fernandes. E a gente tem também, aqui em São Paulo, a Juliana Cardoso, que se declarou indígena. Em Aracaju tem a Linda Brasil do PSOL, que foi eleita a mulher trans, vereadora na capital de Sergipe, a primeira mulher trans eleita. Também temos ali em Niterói a Beni Brioli, eleita a primeira vereadora travesti do município. Em Vitória, Camila Valadão, a primeira mulher negra a exercer o papel de vereadora na capital do Espírito Santo. E a Ana Lúcia Martins, que foi também eleita a primeira vereadora negra na história de Joinville. Então, de acordo com a Justiça Eleitoral, no pleito desse ano, as mulheres representam 33,6% do total de candidaturas, mostrando que essa participação feminina na política já caminha para uma taxa além do cumprimento da cota obrigatória, que é de 30% reservada pelos partidos. Muito bem, Alan, no caso aí da jogadora a Carol, você acha que ela e qualquer outro atleta tem o direito de se manifestar politicamente? Antes das liberdades individuais, claro, a pessoa tem qualquer direito de se manifestar, enfim, e a liberdade, a gente está falando de vacina, a liberdade ela pressupõe risco, a liberdade ela pressupõe responsabilidade, a liberdade ela pressupõe assumir as consequências da sua decisão. Liberdade é isso, Então você não pode censurar uma pessoa de emitir uma opinião, então qualquer atleta pode emitir a sua opinião. Oi. Alan, me desculpa, eu me equivoquei aqui completamente. Não, juro, eu tô achando, eu buguei aqui, eu dei a nota errada, o que tá acontecendo? Foi erro meu aqui, me perdoe. Me perdoe, eu realmente li aqui o roteiro errado, me desculpe, me desculpe completamente. Me desculpe, erro meu, assumo a culpa aqui. Agora eu vou fazer a pergunta certa para você. Você acha mesmo que nessa eleição as minorias ganharam mais espaço? Olha, eu não vejo dessa forma. Eu acho que assim, olha, a presidente Dilma, ela foi eleita e reeleita, E era mulher, foi presidente, o cargo mais importante da nação, foi presidente da República, O ex-presidente Lula, operário, enfim, também foi eleito e reeleito lá em 2002. Depois a gente teve um prefeito negro na cidade de São Paulo, que foi o Celso Pitta, enfim, então eu acho que hoje tem mais barulho em cima disso, e que tem também muita gente para pegar recurso, para pegar cota, etc., se declarando negro, indígena, etc. e tal, para entrar ali na cota ou
nos recursos, né? Você chega ao absurdo nos Estados Unidos de pessoas que são brancas, de pele branca, falando, não, eu sou negra porque eu tenho a alma negra. Quer dizer, é uma completa inversão da realidade. Ô Joel, nessa eleição também cresceram as candidaturas coletivas, né? Onde a gente tem um agrupamento de pessoas que foca apenas em uma candidata, mas na realidade pratica um mandato meio compartilhado, né? A Érica Hilton, o mandato anterior, ela era coordenadora da bancada ativista. Exatamente. E aí agora ela foi eleita vereadora. Da questão formal, isso não existe, né, Joel? Porque tem que ter um representante ali, aquele que assine, enfim. Isso é mais, talvez, um discurso político, né? Pois é, acho que a gente ainda está num período de testes aí de qual o desempenho dessas tais bancadas coletivas. Eu estou aberto para ver diferentes resultados, estou aberto para mudar de opinião, mas a princípio a ideia não me agrada muito, assim, porque eu acho que a responsabilidade é de um. Você vota em um. É uma pessoa que tem que tomar a decisão real ali, isso não é compartilhável. Uma pessoa que tem que pensar e agir ali. Ela pode ter assessores, pode ter conselheiros, mas a responsabilidade é dela, não é de forma alguma de um coletivo. Então, por isso eu sou meio cético quanto a bancadas coletivas, mas estou disposto a ver e mudar de opinião se elas tiverem bons desempenhos. Agora, quanto à representatividade, eu acho muito positivo para o Brasil que aumente, que a política, que a nossa classe política, a classe dos nossos representantes, se torne cada vez mais similar ao que é a população brasileira, nas suas diferentes proporções. É óbvio que esse avanço é muito lento, né? A Paulinha mostrou aí como foi de 11% para 12%, se eu não me engano, as prefeitas. Então a coisa é muito devagar mesmo, né? Não é aquela mudança que talvez a gente esperasse. Mas se a coisa siga, eu espero que ela siga acontecendo. Espero que cada vez, especialmente também na questão racial, que a gente veja nas nossas câmaras, nas prefeituras, depois também no Congresso, cada vez mais que a cor dos representantes seja igual à cor dos brasileiros. Como é que pode? Só tem branco mandando e a população não é só branca? É uma situação muito esdrúxula que o Brasil vive como um legado da grande injustiça e da mácula histórica que foi a escravidão e a sua perpetuação na forma do racismo, né, da desigualdade racial e outras questões que a gente precisa superar. Agora, nesse ponto, eu levanto um elemento também que muita gente vê como negativo, mas eu vejo como positivo. Nem sempre a pessoa que tem aquela identidade, seja o negro, a mulher ou até a mulher trans, nem sempre ela adere à ideologia, ao pacote ideológico que se espera dela. Então, qual foi o primeiro vereador negro abertamente homossexual eleito, se eu não me engano, na história do país, mas certamente na história de São Paulo? Foi o Fernando Holliday, né, do MBL, que é de direita. Qual foi uma das vereadoras trans mais votadas do Brasil? Ou pelo menos muito bem votada aqui em São Paulo, a Tami Miranda, que também é de direita. Muita gente vai ver e falar, que pena, né, porque eles não representam a ideologia. Eu, pelo contrário, eu acho que a representatividade era transversal, é ótimo, é um sinal de saúde de um país que, olha, brancos não estão todos de um lado, negros não estão todos do outro, mulheres trans podem ter de direita ou de esquerda, mulheres cis também de direita e de esquerda. Para mim isso é um sinal de saúde, de um real avanço, um sinal muito mais claro do que seria se não, toda mulher está do lado esquerdo, todo homem branco do lado direito. Isso eu considero uma situação de cisão e de divisão social maior. Eu acho que tem que avançar a representatividade e ao longo de todo o espectro político. Acho que aos pouquinhos isso vai acontecendo.